Olá, estamos aqui reunidos para mais um podcast do CRM Espírito Santo. O Espírito Santo tem a maior concentração de médicos por número de habitantes no Brasil. Em contrapartida, existem só 18 médicos registrados com qualificação de medicina de emergência aqui no estado. Para falar sobre esse tema, temos convidado hoje Dr. Leonardo Goltara. É um prazer estar com você. Dr. Leonardo, ele é médico, ele faz coleção de qualificação de especialista, né, de especialidade. Tem residência médica de clínica médica, registro de qualificação de clínica médica, logo depois fez geriatria, fez terapia intensiva e, por final, ele tem especialização em medicina de emergência e nós vamos falar sobre isso. São especializações muito diferentes ou muito complementares, né, Leonardo? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito me perguntam se clínica médica, geriatria, medicina intensiva e medicina de emergência são diferentes. Mas eu não acho tão diferente assim. Na verdade, ao meu olhar, são complementos, são olhares diferentes sobre o mesmo ente, que é o paciente visto como um todo, o paciente visto não setorizado por órgãos como coração, cardio, pulmão, pneumo, região perianal, prócto, mas o paciente visto como um todo. A clínica médica faz isso, a geriatria faz isso, a medicina intensiva faz isso, a medicina de emergência faz isso, e para mim foi um caminho muito natural e fui estudando uma coisa, gostava de clínica, fiz residência de clínica, depois fui buscar o título de geriatra, intensivista e a emergência, foram caminhos que foram um puxando para o outro, muito naturalmente. Eu sei que você sempre foi bom aluno, né? Sempre gostou muito de estudar e teve as notas muito boas. Mas, assim, a medicina de emergência, como é que você descobriu essa especialidade, né? Porque são poucos médicos emergencistas no Espírito Santo com qualificação. Tem muita gente que dá plantão em pronto-socorro, tem muita gente que faz transporte e resgate, mas com registro de qualificação de especialista são poucos. Como que você descobriu? Olha, a medicina de emergência ela é um movimento internacional. Ela já vem reconhecida lá nos Estados Unidos desde a década de 60 e ela é uma necessidade. Por que esse movimento internacional é tão forte? Vou chegar como eu descobri. Porque aquela medicina no qual o pronto-socorro é subdividido em áreas, pronto-socorro clínico, pronto-socorro cirúrgico, pronto-socorro ortopédico, pediátrico, obstétrico, ele não cabe mais, porque fica inviável para qualquer gestor público ou privado manter 5, 6 especialistas de plantão para poder atender as coisas que chegam. Os Estados Unidos entenderam isso, grande parte do mundo já entendeu isso, que ter um médico que é especialista em todos os tipos de emergência, como a gente costuma falar na especialidade, anything, anytime, anyone, qualquer um, qualquer lugar, qualquer coisa, esse médico é o médico ideal para estar ali no departamento de emergência. Esse movimento é internacional e aqui no Brasil ele começa a ser embalado com mais força na década de 90, com a criação da disciplina de emergências clínicas da USP e com a primeira residência extraoficial, que ainda oficial não era porque não existia especialidade, em Porto Alegre. Nos anos 2000 esse movimento vai crescendo, ele é exportado, digamos assim, para Fortaleza, acontece a fundação da segunda residência e esses dois grupos, Porto Alegre, Fortaleza e um pouco de São Paulo, começam a trabalhar pela especialidade, até que em 2015 a especialidade foi reconhecida pelo CFM-AMB. Então por isso que a gente tem essa noção de ser muito recente, né? Tem 10 anos. Até onde eu saiba, posso estar equivocado, mas dentre as especialidades médicas é a caçula do Brasil. Eu não sei se o cuidado paliativo foi mais recente. Eu acho que cuidado paliativo é área de atuação. Área de atuação, isso. Eu acho que como especialidade mesmo, a medicina de emergência é a mais jovem. Posso estar equivocado, mas, enfim, se não for a mais jovem, é uma das mais jovens. E no ano passado foi publicado o Tratado de Medicina de Emergência pela Abramed, né? Pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Isso, ano passado foi um marco, entre tantos marcos de uma coisa tão Você jovem. Você escreveu uma linha desse tratado, né? Eu tive a honra de coordenar uma sessão do tratado, foram 12 capítulos
em parceria com emergencistas daqui do Espírito Santo e de outros estados também. Então, quando vem esse movimento em 2015, nessa época eu já era clínico, geriatra e tinha o título de medicina intensiva. E a faculdade que eu trabalho, ela veio com a proposta de vamos fazer uma residência para a faculdade queria se desenvolver e propuseram fazer uma residência de clínica médica. E não tem nada contra a clínica médica, eu sou clínico. Mas eu falei, gente... Somos, né? Fizemos residência juntos. Fizemos residência juntos, Carol foi minha R+. Mas eu falei, gente, nada contra a clínica médica, mas aqui no Espírito Santo, residente de clínica médica já tem um N razoável, tem um número grande. E não tinha absolutamente nenhuma residência de medicina de emergência. E eu propus, olha, vamos fazer uma residência de medicina de emergência, vamos trazer esse movimento que já existia internacionalmente e nacionalmente para o Estado. E a instituição comprou a ideia e a gente fundou em 2017, para início em 2018, a primeira residência do Estado em medicina de emergência. É acesso direto, igual terapia intensiva? É acesso direto, igual terapia intensiva, por 3 anos de duração. E aí, com essa residência de medicina de emergência funcionando, eu fui buscar o título de emergencista também, porque eu jamais iria passar vergonha de ser coordenador de residência sem ter o próprio título da especialidade. E aí eu consegui o título pela Abramed e desde então a gente vem formando médicos emergencistas aqui no estado. Eu acompanho seu trabalho, né? E você tem um site também, que é o Emergência Raiz, e nesse site você dá dicas de como o médico vai ter um plantão tranquilo. Então, só para poder... Quem não é médico talvez não entenda, mas muitas vezes o médico recém-formado, ele vai dar plantão. Na minha cabeça, teria que ser o inverso. A pessoa com experiência ir para um plantão de emergência, porque saberia lidar mais com as situações conflitantes, e não estou falando necessariamente do atendimento ao paciente, a parte médica propriamente dito, mas o médico hoje recém-formado vai dar plantão de UBS, vai fazer vai trabalhar com ambulância de resgate, de transporte de paciente. E aí me fala assim, quais são as áreas de atuação e por que esse médico recém-formado deveria pensar em se especializar em emergência médica? Ele vai ficar desempregado? Olha, médico, infelizmente, médicos desempregados é uma coisa que a gente vem num futuro próximo acontecendo, ou desempregados ou subempregados. O médico recém-formado, eu costumo dizer que ele tem 4 caminhos, via de regra. Ou ele vai fazer residência médica, ou ele vai trabalhar na atenção primária à saúde, ou ele vai trabalhar nas emergências médicas, tanto emergências fixas, né, como hospitais, como emergências atenção móveis. Primária, só para quem não sabe, é medicina de família. Medicina de família, isso. Ou ele vai servir as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Basicamente, eu acho que é muito difícil alguém ir para mestrado, um quinto caminho que não seja esses 4: emergência, medicina de família, residência ou serviço militar. E desses 4 caminhos, a emergência acaba sendo universal, porque mesmo quem segue os outros 3 acaba dando plantão na emergência. E como você disse, a emergência é o lugar mais complexo que existe. Eu costumo fazer uma brincadeira, uma piada, que todo professor acha que a sua disciplina é a mais importante da faculdade. E eu ensino emergência, eu tenho certeza. Não vou nem fazer comentários. Sem comentário. Gente, é uma brincadeira. Mas é só para trazer ao holofote, trazer à luz de que a emergência é aquela coisa que você não pode não saber. Porque ela não tem hora, não tem lugar. Você pode ser médico, radiologista, patologista, nutrólogo, generalista, tá na praia de sunga. Se alguém se afoga, você tem o dever ético e moral de atender. Nem que seja para informar para os bombeiros a cena, né? Quantas vítimas, Exato. A gravidade, para saber qual tipo de resgate vai ser enviado. Você precisa saber começar aquilo ali. Não como um especialista. A especialidade é para quem escolhe a especialidade. Mas você precisa saber começar aquilo ali. Então, o médico que vai se graduar, ele precisa estudar emergência, porque isso é inerente à profissão, não só à especialidade. Agora,
Por que fazer isso como especialidade? O olho até brilhou agora. Eu costumo falar, sabe o quê? Que se você perguntar para a maioria dos nossos colegas médicos como é que está o mercado, você vai para os cardiologistas e pergunta como é que está o mercado da cardio. Aí eles falam assim, não, cardio está cheio, olha, já foi melhor remunerado, mas hoje em dia não está tão bom. Aí você vai para o ortopedista, como é que está o mercado da ortop? Ah, tá cheio, hoje em dia tá difícil trabalhar, os planos de saúde estão pagando pouco, menos que a gente merece. Você vai para todas as especialidades, todo mundo fala que tá cheio. A única especialidade que eu vejo um bando de loucos apaixonados que fala, como é que tá o mercado de emergência? Vem, a gente tá precisando de emergencista, faz emergência é legal. Emergência são os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades. É um mercado ávido que a gente tem menos de 20 emergencistas no Espírito Santo, menos de 1.000 emergencistas no Brasil, e a necessidade é da ordem de pelo menos 50 vezes mais. Você falando isso, eu lembrei de duas coisas. Primeiro que eu fiz clínica médica com você, como a gente sabe, né? E depois eu fiz nutrologia, e logo quando eu terminei minha residência, eu fui ser professora de emergência. Eu fui trabalhar numa faculdade, eu não fui ser plantonista, eu fui ser professora de emergência, isso era 2005, né? 2004, 2005. Entrega a nossa idade não, Carol? Mas assim, e vai chegando um tempo, né? A gente tem 10, 15 anos de formado, se não é isso que você quer fazer da sua vida, realmente você vai cansando. Eu falo que eu fiz nutrologia para ter um pouquinho mais de tranquilidade, até hoje estou esperando a tranquilidade, não cheguei ainda não, mas vamos lá. Mas tem num dos seus materiais que você colocou divulgação no seu site, eu vi uma coisa muito legal, que era uma pessoa oferecendo assim, eu te dou R$200 agora ou um curso para sua formação. E as pessoas na rua não entendiam o valor da qualificação e da formação acadêmica. E aí sempre preferia o dinheiro rápido. E você comparava isso com um aluno recém-formado que aceita o dinheiro do plantão e não vai se qualificar em medicina de emergência. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Essa é uma conta que, se você botar matematicamente no papel, o pessoal fala assim, a bolsa de residência paga pouco, paga menos do que eu ganharia se eu estivesse dando plantão sem a residência. Isso é fato. É um fato. Mas é um fato só numa visão míope, de você só contar aqueles 3 anos da residência. Porque se você for extrapolar a visão para os 30 anos de carreira que o médico facilmente tem, ele se formar ali com 26, 27, vai trabalhar até os 56, 57, são 30 anos de carreira. O médico que faz 30 anos como generalista provavelmente vai ter menos remuneração ao final desses 30 anos do que aquele que faz 3 anos de residência ganhando uma bolsa pequena e depois 27 anos de especialista. O mercado reconhece essa especialidade, tem uma tendência de pagar melhor. Até para assumir as funções de gestão, né? De abrir portas, de abrir outras funções que não meramente plantonista. O pessoal fala, vai dar plantão pro resto da vida. Eu sou emergencista, eu não dou plantão. Eu não só dou plantão, para ser exato, eu dou 1 plantão por semana porque eu quero continuar com esse 1 plantão por semana. Nas outros momentos, eu sou professor, eu sou docente, eu sou gestor, né? Camisa da Bamed, né? Medicina de emergência, assistência e gestão. Você pode ser assistente, você pode ser gestor, você pode trabalhar como diarista no pronto-socorro, ao invés de trabalhar como plantonista. Então, assim, o plantão médico precisa parar de ser, aspas, demonizado, porque, primeiro, que ele não é o fim do mundo, tem várias vantagens em ser plantonistas e desvantagens também. Por exemplo, a certeza de que quando você sai do plantão, seu telefone não toca. Você falou isso essa semana. Outra coisa é a possibilidade de você rapidamente conseguir começar a sua carreira sem precisar montar um consultório, clínica, empreender, abrir uma pessoa física, jurídica, imposto. É muito mais simples a operação de começar a carreira como plantonista. Então, tem suas vantagens, também tem suas desvantagens. Não estou aqui querendo pintar cor-de-rosa. Mas tem perfis, então tem perfis de médico que vão gostar de dar plantão. Tem perfis de médicos que não vão gostar de dar plantão. Tá tudo certo.
E aí é o que você fala, né? Se o médico ele estuda medicina de emergência, não existe plantão tumultuado, né? Não, todo plantão é tranquilo. Gente, plantão tranquilo não depende do movimento... De número de pacientes. Do número de pacientes. Isso vai definir se o seu plantão está cheio ou vazio. Aí sim, o número influencia. Mas se você tiver um plantão no qual você tenha um único paciente, um único paciente, sei lá, vamos inventar um caso, um edema agudo. Você não sabe tratar o edema agudo, você não sabe conversar com um especialista, você não sabe fazer uma intubação, fazer uma ventilação não invasiva, você teve um plantão 100% vazio, porque um paciente é quase nada, e seu plantão foi caótico. Você vai provavelmente cometer algum erro médico, você vai provavelmente ter problemas com a família, com a direção técnica, vai baixar a imprensa na porta, vai baixar o CRM, o vereador, fiscalizador. Não vou entrar nesse assunto não, que isso é assunto para outro podcast. Exatamente, mas você tem... É só para diferenciar o que é o plantão vazio do plantão tranquilo. A tranquilidade do plantão não está na quantidade de pessoas que você atende. Se você sabe atender pacientes de todos os tipos de gravidade, se você sabe gerenciamento de fila, se você sabe, inclusive, lidar com catástrofes, que é quando tem muitos pacientes muito graves ao mesmo tempo, acima da capacidade de atendimento, todo plantão é tranquilo. Todo plantão é tranquilo. Ele pode eventualmente ser tranquilo e cheio. Isso acontece. Mas é tranquilo. Se tombar um ônibus com 40 acidentados e você sabe fazer protocolo de múltiplas vítimas, você teve um dia trabalhoso, mas está tranquilo, você não perdeu a sua tranquilidade. Você vai para casa depois do plantão e seu telefone não vai tocar. Seu telefone não vai tocar, a sua paz de que você fez um trabalho de salvar vidas está lá. Você vai satisfeito para casa, cansado, porém satisfeito. E aí agora nós vamos entrar em 2 assuntos polêmicos aqui com o Dr. Leonardo, tá? O CRM fornece curso de urgência e emergência. Já sei, você já brigou comigo por causa disso. Fala pro pessoal por que a gente deveria mudar esse nome. Vai, Léo. A gente costuma dizer, assim, em termos gerais... Com uma boa intenção. Sim, sim. Em termos gerais, a gente costuma dizer que medicina de emergência é um termo que já abrange não só os pacientes graves com risco imediato à vida, mas também os pacientes menos graves, mas que precisam de uma atenção rápida. Fala para o povo qual a diferença de urgência e emergência, então. Urgência, em termos leigos, a gente sabe que tem leigos ouvindo o nosso podcast, urgências são coisas que precisam de atendimento rápido, mas não tem risco imediato de morte. Por exemplo... você está queimando de febre e começou a tossir. Você não pode esperar a semana que vem. Você precisa de ir procurar um pronto-socorro e ver o que está acontecendo. Mas não é uma emergência. Você não precisa chegar arrombando a porta e para tudo e tira todo mundo da frente. Você vai parar o que está acontecendo para ver. Isso, quando acontece esse tipo de necessidade, você tem que chegar arrombando a porta, aí sim isso é uma emergência. Exemplo de emergência, um baleado. O baleado não vai entrar, fazer ficha, ficar na recepção esperando. Ele precisa de entrar, ser atendido primeiro, fazer ficha depois. E às vezes coisas que você pensa até que é menos grave, por exemplo, uma crise de asma, um broncoespasmo, é uma emergência. Dependendo da gravidade, pode ser uma urgência ou uma emergência. Então, a gente costuma dizer que emergência é um termo que já abrange as urgências. E outra coisa que a gente fala, nós da medicina de emergência, a gente não gosta muito do termo, é porque quando a gente começa a falar de urgência e emergência, parecem são 2 coisas diferentes e fica diferente da terminologia que a gente usa internacionalmente. A famosa série norte-americana lá, que tinha o George Clooney, lá na década de 90. ER, Emergency Room. Se você vai, todo o primeiro mundo, toda a literatura internacional vai chamar os médicos de emergência de Emergency Physicians. Eu prometo que eu vou rediscutir lá no conselho para a gente pelo menos renomear isso daí. O próprio conselho chama a especialidade de medicina de emergência. Eu só quero que o conselho tenha coerência consigo mesmo, só isso. E a outra discussão que a gente tem muito é em relação a transporte, né? Transporte de UTI móvel. Tá bom, deixa eu tomar cuidado aqui, porque agora lá vem chumbo. Não é UTI móvel, né? UTI móvel é um termo que também vem lá da década de 90, 80, 90, quando se começou a colocar dentro das ambulâncias um médico e aparelhos de suporte avançado de vida.
E eu entendo, super entendo, que tenham escolhido esse termo nessa época, porque a ideia era, vou colocar tudo mais ou menos o que tem numa UTI dentro de uma ambulância e vou chamar isso de UTI sobre rodas, uma UTI móvel. Mas hoje em dia essa terminologia não é mais adequada, porque não é uma UTI. É uma unidade de suporte avançado. Uma unidade de suporte avançado, móvel de suporte avançado, ela tem suas similaridades com a UTI, mas ela é diferente. Não tem um carrinho de parada, não tem um ambiente fixo, um box de 3 metros por 3 metros, como tem a UTI. Você vai atender no chão, você vai atender, às vezes... Com respirador portátil. Com desfibrilador portátil. É diferente. É tão diferente que... Eu também sou intensivista, como a gente já falou. O treinamento do intensivista, via de regra, não engloba esse atendimento que a gente chama de pré-hospitalar. E não englobando esse atendimento pré-hospitalar, não tem nem muito sentido chamar uma coisa do pré-hospitalar, que é essa, aspas, UTI móvel, de UTI, porque não é uma unidade de terapia intensiva. É uma unidade de suporte avançado. Mas aí, como você falou que a própria especialidade foi reconhecida em 2015 e a resolução que trata dos tipos de ambulância A, B, C, D é anterior a essa data. O nome ficou. O nome ficou e a gente agora está fazendo esse trabalho de revisão. Já fizemos um parecer aqui no Conselho Regional, né? Já encaminhamos para o Federal também. Eu acredito que o Conselho Federal, junto com a Abramed, já está... Tá trabalhando para a gente entender que essa UTI móvel, ela sim é uma competência dos intensivistas também, mas que o emergencista tem muito conexão com talvez esse... por não ter tanto emergencista no Brasil, assim, fique essa questão de você colocar... O que vocês estão pedindo é que reconheça o especialista em medicina de emergência como responsável técnico das ambulâncias de transporte avançado. Assim como é um pleito nosso da Abramed, que assim como os intensivistas possam ser RT, responsáveis técnicos, pelas unidades de suporte avançado, os emergencistas tanto quanto, porque se tem duas especialidades que têm 100% de afinidade com aquilo ali, talvez 101% para o emergencista, é a medicina de emergência e a medicina intensiva. Então não é querer excluir nossos irmãos intensivistas, são especialidades irmãs, isso é dito com todas as letras por todo mundo que está na Abramed. A Abramed tem um excelente relacionamento com a Sociedade de Medicina Intensiva, com a AMIB, mas sim, a gente quer jogar também, a gente também quer entrar para a brincadeira. Salvo engano, os emergencistas mais antigos, vou falar assim, do estado, eles são intensivistas. Só Sim. Os atuais que estão fazendo a residência lá com vocês, né? Do estado e do Brasil, assim, doutor Luiz Alexandre, doutor Marchini, a nossa presidente hoje da Abramed, doutora Maria Camila Lunardi, ela tem essa história, ela é intensivista e depois ela veio a ser emergencista. Dr. Luiz Alexandre Borges, um dos dos fundadores da especialidade no Brasil, intensivista e emergencista. Eu fui o primeiro aqui do estado a ter o título de medicina de emergência. Primeiro eu era intensivista e agora também emergencista. São especialidades irmãs, não tem briga, não tem rusga nenhuma com a medicina intensiva, mas a gente quer entrar para o jogo também. Então vamos lá. O CRM, então, fornece, vou propor já para a gente mudar o nome para o nosso curso de emergência, para os médicos que trabalham na atenção de preferência na rede pública, para dar uma qualificação melhor, até para trazer mais segurança para o médico que está atendendo. Mas quem quer realmente se especializar em medicina de emergência, onde ele pode procurar, onde que ele faz os cursos ligados à Abramed, a titulação? Caminho para a especialidade médica no Brasil é universal, inclusive normatizado pelo próprio Conselho. Sempre tem 2 caminhos. Ou você vai fazer residência. Aqui no Espírito Santo a gente tem 4 programas em atuação. O que eu coordeno, o programa da Multivix, tem um programa no EUI, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, um no Evangélico de Vila Velha e um no Evangélico de Cachoeiro, salvo melhor juízo. Então, melhor caminho, fazer residência, sempre. Não posso fazer residência, já trabalho com isso há muito tempo, já me considero com conhecimento suficiente para fazer a prova, para obter o título. Associe-se à Abramed.
A Abramed recebe todo mundo de braços extremamente abertos. Preste a prova. Este ano a gente teve 4 médicos capixabas que fizeram, aprovados. E vem para o grupo, porque, como eu dizia anteriormente, todo mundo fala que a especialidade está cheia, a especialidade está lotada. A gente não fala isso. A especialidade precisa de você. Vem para o grupo, vem para a gente, porque esse Brasil precisa de muito emergencista. Tem um tratado, né? As pessoas estão deixando de ler o livro. O tratado foi feito com muito carinho por profissionais de extrema competência e aborda os temas mais relevantes para quem quer trabalhar com medicina de emergência. É o primeiro tratado de medicina de emergência escrito 100% por emergencistas brasileiros para emergencistas brasileiros. É uma obra que é literalmente um marco que a gente vai trabalhar nele daqui por diante, mas que ele coloca a especialidade em outro patamar. Isso, nosso tempo está acabando. Queria pedir para o Dr. Leonardo para deixar a mensagem final. Vamos deixar a mensagem para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo pelo Spotify. Olha, medicina de emergência, como eu costumo falar, os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades, que as pessoas costumam fazer o curso de medicina assim, por que você fez medicina? Resposta clichê, padrão, eu fiz medicina para salvar vidas. Bom, a gente pode salvar vidas em vários aspectos da prática médica, mas talvez aquele que tenha mais contato, mais imediato, mais cotidiano com isso, seja a emergência. Então, acho que está na vocação de todo médico estudar emergência. Mensagem final: venham para a emergência, aprendam a emergência como especialidade, associem-se à Abramed, é muito legal, são os 15 minutos mais interessantes que tem de cada atendimento e vocês vão ser recebidos de braços abertos. Precisamos de colocar a emergência desse país junto com a atenção primária como as pedras fundamentais da revolução que a gente precisa fazer na saúde pública do Brasil. Eu sei que eu já falei que era a mensagem final, mas na época que veio a pandemia, a gente viu o caos de ter que organizar as unidades de emergência para poder lidar com uma situação de pandemia. Aquela situação foi todo mundo batendo cabeça para se organizar. Então, fica aqui o convite. Conheçam a Abramed, compre o tratado da Abramed. Conheçam o Emergência Raiz, a gente está em todas as redes. Sigam o Dr. Leonardo lá no Emergência Raiz. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Pombo Correio, Sinal de Fumaça, Tapete Voador, onde você digitar Emergência Raiz, a gente vai estar lá aparecendo e tentando colocar uma pedrinha a mais, um tijolinho a mais na educação médica para a medicina de emergência. Leonardo, muito obrigada. Eu acho que o nosso bate-papo aqui foi bem proveitoso. Queria agradecer a todos que ficaram aqui assistindo o nosso podcast pelo YouTube. Quem está ouvindo também pelo Spotify, aproveite para seguir as redes sociais do Conselho. Siga também o Instagram, YouTube, o podcast, e lembrar que lá pelo Instagram a gente sempre vai estar anunciando quando vão ser lançados novos cursos de emergência do CRM. Já vou pedir para fazer essa alteração, Léo. Muito obrigada a todos. Valeu.